Bom dia, meu nome é Joaquim Procópio, eu sou professor de Fisiologia no Instituto de Ciências Biomédicas da USP e nós vamos agora iniciar a terceira parte do nosso mini curso de hemodinâmica e vamos iniciar hoje com a circulação, o aparelho circulatório, evidentemente de uma forma muito simplificada, e eu vou explicar para vocês de que maneira que nós vamos fazer essas simplificações. Então, vocês estão vendo aqui que nós temos uma simplificação de nível 5, ou seja, à medida que nós formos discutindo os diferentes aspectos do sistema circulatório, eu vou passar para níveis de simplificação menores, ou seja, isso significa que eu vou complicar o sistema. Então, a nossa estratégia vai ser iniciar a descrição com um sistema bastante simplificado e gradualmente nós vamos complicar esse sistema. Na realidade, a ideia não é tornar a vida do aluno mais complicada, mas quando eu digo complicar o sistema, é tornar o sistema mais parecido com o sistema real, ou seja, com o aparelho circulatório real, que todos nós sabemos é um conjunto, é um sistema extremamente complexo e muito difícil de ser analisado se nós formos fazer uma descrição já incluindo todos os aspectos. Portanto, essa estratégia que eu vou usar com vocês, eu espero que funcione. Ela se baseia então numa sucessiva complicação do sistema a partir de um nível de simplificação inicial que nós vamos chamar de nível 5. Depois nós vamos para o nível 4, nível 3 e assim por diante. Pode ser que seja necessário pular alguns níveis, então eu estou dando uma certa folga de nível, estou colocando 5 níveis, de modo que a gente possa ter uma certa folga para complicar esse sistema. E o que nós temos aqui, inicialmente, é a bomba, que nós vamos chamar de bomba cardíaca, que é uma bomba muito interessante porque ela é uma bomba de fluxo constante. Então, esse aspecto é muito importante vocês guardarem bem, que significa que essa bomba, ela impõe um fluxo. Não há necessidade de nós entrarmos em detalhes de como ela faz isso. Ela pode ser uma bomba peristáltica, pode ser uma bomba rotativa e assim por diante, mas são dois aspectos que eu quero enfatizar aqui nessa bomba. Primeiro é que ela, ao contrário da bomba cardíaca, ela tem um fluxo constante. Nós sabemos que a bomba cardíaca tem um fluxo pulsátil. É uma bomba aspirante premente que tem a sístole, a diástole e essa parte vocês conhecem bem. Mas a nossa bomba simplificada, a nossa bomba cardíaca simplificada, ela tem um fluxo constante igual ao débito cardíaco padrão que nós vamos utilizar nesse vídeo. Então, ela tem um fluxo de 5 litros por minuto e ela impõe esse fluxo ao sistema. Ou seja, o sistema que nós vamos considerar é o sistema circulatório, que vai ser sucessivamente complicado. Inicialmente nós temos apenas um tubo, vocês estão vendo esse tubo azul, que pode representar, por exemplo, a aorta. Então, esta bomba seria o coração e esse tubo azul representa a aorta. Então, como eu estava dizendo, essa bomba, ela impõe o fluxo. Isso significa que se eu fizer alguma manobra de fechar a saída desse fluxo, a pressão aqui necessariamente vai aumentar. E eventualmente esse tubo pode explodir, porque a nossa bomba, por definição, ela impõe esse fluxo. Ela religiosamente mantém esse fluxo a despeito de qualquer tipo de obstrução que a gente possa fazer aqui nessa ponta. Isso é uma aproximação não muito perfeita, mas razoável do que acontece com o coração na maior parte das condições de trabalho do coração, onde ele funciona como uma bomba de fluxo constante. Evidentemente existem inúmeros aspectos regulatórios na função do coração, nós não vamos entrar nessa área, que é uma área que eu deixo para os fisiologistas,
portanto eu não vou entrar nessa área. Nós vamos nos limitar aos aspectos físicos da circulação e, evidentemente, levando em conta as características fisiológicas de cada descrição. Mas a nossa ideia aqui é passar para vocês a física da circulação, e na realidade a hemodinâmica, que nós vamos agora começar a aplicar ao sistema circulatório. Então vamos analisar agora esse primeiro aspecto da bomba cardíaca de fluxo constante, 5 litros por minuto, e imediatamente nós vamos ter que passar esse fluxo para o sistema MKS, metro quilograma a segundo, e portanto nós vamos transformar esse fluxo em metros cúbicos por segundo. Então 8,33 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos lembrar então que nós estamos usando essa notação E-5, que é uma notação usada, por exemplo, no Excel e vários programas científicos, para facilitar a colocação do texto, porque se eu for elevar 10 elevado a menos 5, eu vou complicar muito a forma de escrever. Então isso significa 8,33 vezes 10 elevado a menos 5 metros cúbicos por segundo. Esse fluxo é sagrado. Nós não podemos mudar esse fluxo. Essa bomba, ela tem essa característica e nós vamos manter essa característica durante toda a nossa descrição. A nossa aorta simplificada, que é o tubo azul, tem um diâmetro de 2 centímetros, e aqui eu calculei a área. Nós vamos ter então 3 centímetros quadrados de área, e vamos usar a área em metros quadrados. 3 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Muito bem, então vocês sabem que a velocidade de um fluxo, a velocidade de um fluido num tubo é dada pela razão entre o fluxo dividido pela área. Então nós temos o fluxo e nós temos a área, portanto nós podemos calcular a velocidade agora do nosso fluido, que é o sangue. Nós vamos admitir que seja o sangue, já coloquei aqui na cor vermelha, mas podemos imaginar também que seja uma água pintada de vermelho, colorida de vermelho. Isso não vem muito ao caso. Um aspecto importante que eu esqueci de mencionar é que o nosso sangue, entre aspas, ele é um sangue simplificado também. Ele tem uma viscosidade igual à viscosidade da água, e até o momento, durante os primeiros vídeos, nós não vamos admitir que existam perdas por atrito, ou seja, não existe perda de energia nesse tipo de descrição. E aqui, então esse aqui é o fluxo, desculpe, a velocidade em metros por segundo. Vocês vejam que é uma velocidade bastante baixa, e a pressão dentro desse tubo é zero. Vejam que ele está aberto para a atmosfera. A pressão atmosférica nós vamos considerar como zero, a nossa pressão de referência. Esse tubo está aberto para a atmosfera, vocês estão vendo o sangue sair por aqui, e não existe diferença de pressão ao longo do tubo, porque esse tubo tem uma secção transversal constante e não existe resistência, não existe atrito ao movimento desse fluido. Então a pressão em todos os pontos do sangue aqui dentro é zero e igual à pressão atmosférica. Evidentemente, como esse líquido está em movimento, ele tem uma certa velocidade, nós podemos calcular a sua energia cinética. A energia cinética é 1 meio de ρ vezes multiplicado pela velocidade ao quadrado. Então, velocidade ao quadrado aqui. 1 meio multiplicado por ρ, a densidade da água, em quilogramas por metro cúbico. Então, cuidado aqui, 1000 quilogramas por metro cúbico, multiplicado pela velocidade do sangue ao quadrado. Então, a nossa energia cinética vai ser 38 joules por metro cúbico. Então, isto aqui é uma energia cinética dada na forma de densidade de energia, uma energia cinética por volume. A energia total
desse sangue, por unidade de volume, novamente, é sempre a soma da energia cinética mais energia pressórica, porque nesse caso nós não temos diferença de altura. Se nós tivéssemos uma diferença de altura, nós teríamos que levar em conta também a energia potencial gravitacional. Vamos lembrar que nós estamos utilizando sempre a equação de Bernoulli, que nos diz que a soma das três formas de energia é constante nesse tipo de fluido, um fluido que não existe perda por atrito. Então, energia cinética mais energia potencial mais energia de pressão ou energia pressórica. Então, vejam bem que esse termo nós não vamos, por enquanto, usar na nossa descrição. Nós estamos apenas trabalhando com a energia cinética e a energia pressórica. Vamos voltar para o nosso esquema do sistema circulatório simplificado. E vamos ver agora um aspecto bastante interessante que vai um pouquinho contra a ideia que muitos alunos têm acerca da energia dos fluidos em movimento. Então, isso na realidade vai ficar mais claro no próximo nível de simplificação, que é o nível 4, que eu espero a gente iniciar ainda daqui a pouquinho. Então vamos ver o que nós temos ainda a descrever desse diagrama. Finalmente nós temos então a potência útil desse sistema, que é dada pela energia dessa massa de líquido em joule por metro cúbico multiplicada pelo fluxo em metro cúbico por segundo. Então vocês estão vendo que joule por metro cúbico, desculpe, aqui faltou uma barra de divisão, joule por metro cúbico multiplicado por fluxo em metro cúbico por segundo nos dá, então, joule por segundo. Então o metro cúbico que está no numerador aqui se anula com o metro cúbico que está no denominador aqui. Lembre-se que existe uma barra que eu esqueci de colocar. E nós vamos ficar então com joule por segundo, e joule por segundo é watt. E nós temos então a potência desse fluxo, que é 3,16 miliwatt. Essa também é a potência liberada ou fornecida pela nossa bomba cardíaca nessa condição. Então vocês estão vendo que essa bomba está captando o sangue de um reservatório e está jogando o sangue aqui no chão. Portanto, existe um desperdício de energia, evidentemente. E nós não precisamos nos preocupar com isso por enquanto. Agora nós vamos passar para o nível 2, nós vamos passar para o nível de simplificação 4. Portanto, nós já vamos complicar o nosso sistema de um nível. E agora vocês vejam o seguinte, qual foi a complicação que eu coloquei aqui? O que nós colocamos foi uma resistência, ou seja, nós adicionamos na extremidade da aorta esse tubinho verde que tem um diâmetro menor, tem uma secção transversal menor e, portanto, ele vai criar uma resistência hidráulica ao fluxo. E antes da gente entrar nos cálculos, vamos ver por alto agora o que acontece. Então nós podemos já perceber que existe vamos dar uma olhada mais lateralmente para que vocês possam ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Aqui eu às vezes me atrapalho um pouco com esses controles. Então vamos olhar aqui. Agora o que aconteceu foi adicionada uma resistência hidráulica, esse tubinho verde, fechando parcialmente a saída da aorta. E o que vai acontecer quando nós adicionamos essa resistência hidráulica? Bom, a primeira coisa que a gente pode descrever é que a pressão aqui dentro aumenta. E essa pressão aumenta pelo fato de que a nossa bomba cardíaca de fluxo constante continua mantendo o fluxo constante a despeito desse novo elemento, essa resistência hidráulica que foi
colocada aqui. Intuitivamente a gente pode perceber que agora a bomba vai ter que trabalhar mais forte, ou seja, a bomba de fluxo constante vai ter que jogar mais potência, mais energia nessa massa de sangue, de modo a manter constante o fluxo. Vamos tentar entender um pouquinho melhor como isso acontece. Então, nós continuamos com o nosso fluxo de 5 litros por minuto, isso não muda. A velocidade do sangue na aorta continua a mesma, porque a secção transversal desse tubo azul, a aorta, é a mesma. O que mudou aqui? A pressão agora subiu para 13.300 Pascal. Bom, isso não foi uma coincidência. Na realidade, o que eu fiz aqui foi dimensionar, escolher um tubo, esse tubinho verde, escolher uma resistência tal que, colocada na ponta da aorta, esta resistência faz com que a pressão suba agora na aorta a um valor igual à pressão aórtica fisiológica. Pressão média na aorta de 100 milímetros de mercúrio. Então, vamos repetir. Agora eu tenho na aorta a pressão arterial média de 100 milímetros de mercúrio, que equivale no sistema MKS a 13.300 Pascal. Pascal é a unidade de pressão no sistema MKS e é Newton por metro quadrado. Então, força por metro quadrado. E agora nós vamos ter, então, uma energia de pressão igual à pressão. Então, vocês lembrem que na equação de Bernoulli, as energias são essas aqui: energia cinética, energia potencial e energia de pressão, sempre em joule por metro cúbico. A energia de pressão é a própria pressão. Então, a energia de pressão por metro cúbico é a própria pressão. Se nós multiplicarmos pressão por volume, nós temos joule. Então, vamos voltar aqui para o nosso sistema simplificado de nível 4 e vamos ver quais as informações adicionais que nós temos aqui. Então, repetindo, a pressão é a pressão arterial média, 100 milímetros de mercúrio, e que corresponde a uma energia de pressão, a uma energia pressórica, igual à própria pressão. Então, 13.300 joule por metro cúbico. Qual é a energia cinética do sangue no tubo azul que corresponde à aorta? Bom, a energia cinética continua a mesma, porque a velocidade continua a mesma. Então, nós continuamos a ter os 38 joules por metro cúbico. E aqui aparece um detalhe interessante, e sim, agora sim, esse detalhe vai um pouquinho contra a nossa intuição, que é o fato de que vocês podem ver que a energia cinética é muito menor do que a energia de pressão. Na realidade, ela corresponde a 0,28% da energia total. Ou seja, nessa situação, nesta região aqui, a energia de pressão, energia pressórica do sangue, é 98%, praticamente 97% da energia total. E apenas uma fração ínfima ou melhor, desculpe, é até mais do que isso, é 99%, mais de 99% da energia total. E menos de 1% da energia total corresponde à energia cinética. Portanto, a gente conclui que a energia cinética, nessa situação, representa uma fração ínfima da energia total do sangue e, evidentemente, a enorme maioria, a enorme parte da energia, a maior fração da energia, é energia de pressão. E o fato de nós temos essa enorme energia de pressão, agora faz com que a energia total do sangue aqui seja 13.338 joules, ou seja, a energia cinética que ele já tinha antes, mais energia de pressão que agora o sangue adquiriu por efeito da colocação dessa resistência. E aqui aparece um efeito interessante,
que é o fato de que agora, pelo simples fato de nós termos colocado esta resistência, a energia do sangue aumentou. Isso é meio curioso, porque da onde vem então esse aumento de energia? Esse aumento de energia foi causado pela resistência indiretamente, porque o que aconteceu nesse caso é que a colocação da resistência agora obrigou a bomba cardíaca de fluxo constante a trabalhar com uma potência muito maior, para que pudesse ser mantido o fluxo inalterado, ou seja, para que o fluxo continuasse a ser 5 litros por minuto. A colocação da resistência agora requer um trabalho muito maior desta bomba cardíaca, uma potência muito maior dessa bomba cardíaca. Vamos ver o que acontece agora. Nós não vamos ter tempo de descrever tudo, mas já conseguimos descrever uma boa parte do que acontece no nível 4. Nós podemos calcular por aqui a resistência hidráulica, e a resistência hidráulica é definida como a diferença de pressão dividido pelo fluxo. Aqui a nossa diferença de pressão é 13.330 pascal, dividido pelo fluxo, que continua igual. Então, vamos lembrar que o fluxo no tubinho verde é igual ao fluxo no tubo azul, que é a aorta. Então, o que pode ser, então, nesse caso, o tubo verde? O tubo verde pode ser agora um sistema, por exemplo, de arteríolas e capilares. Nós não vamos entrar em detalhe agora, apenas eu estou colocando essa resistência hidráulica, que poderá representar, por exemplo, a resistência periférica total de um sistema circulatório. Na realidade, a minha ideia agora é fazer com que esse tubo verde, essa resistência, represente a resistência periférica total. Nesse nível de simplificação, nós não temos ainda condição de entrar em detalhes, que tipo de estruturas são representadas por essa resistência hidráulica. Então nós vamos terminar por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e